Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 25 de julho. A gente está começando aqui um insight jurídico aqui na Law Brain Space. Comigo está o Jorge Alexandre Costa e o Rafael Souza. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, pessoal, só relembrando aqui que hoje o programa vão ter, como a gente tem feito, 4 blocos. São 3 blocos de perguntas, mais um bloco a gente comentando os livros de cada um. E lembrando sempre que nós não temos lado, que nem a direita nem a esquerda, sempre em frente. Bem, seguindo aqui na pauta, eu vou começar o bate-papo aqui com a questão dos sacos de lixo. A gente recentemente teve uma lei aqui no Rio de Janeiro que proibiu a questão do saco de lixo pelos supermercados, que na realidade não está tão proibido assim. Eu não lembro se vai proibir de vez, eu vou pesquisar aqui enquanto o pessoal comenta, mas foi seguindo até uma questão ambiental também utilizada na questão do canudo. Paralelo a isso, a gente tem todo o movimento de Smart City, onde as empresas começam a inovar com certos procedimentos, certos métodos de coleta de lixo, por exemplo. Enfim, estou trazendo esse ponto, é um ponto um pouco polêmico, esbarra em algumas questões ambientais, e é isso aí. Bem, vou abrir aí para vocês, seus comentários. Um dos pontos que a gente estava conversando até antes, que acho que é até importante falar um pouco antes de falar dessas sacolas, dessas ideias, e acho que em primeiro lugar toda a legislação brasileira é pautada no imediatismo. Então não fizeram uma política, não fizeram uma audiência pública, não discutiram, etc. E eu fico pensando, se eu fosse o empresário dono dos canudinhos, do dia para a noite o meu produto virou o vilão e do dia para a noite eu literalmente perdi o meu negócio. É por isso que lá fora, quando a gente conversa com os americanos, com os CEOs, etc., eles falam assim, é muito difícil prever o risco Brasil. É muito difícil prever a continuidade do meu negócio, porque numa canetada eu posso perder absolutamente tudo. E o segundo ponto é que nós discutimos no Brasil, erroneamente, cidades inteligentes, porque o Brasil não está no patamar das cidades europeias e não está no patamar das cidades americanas. Nós estamos tentando implementar cidades inteligentes, importando uma cultura que não é nossa, enquanto nós ainda temos que lidar com uma cidade, com um país do século passado. Num país que vive com doenças do século XIX. Num país que vive com desinvestimentos em saneamento básico, com desinvestimentos em diversas áreas que não nos impedem, que não nos proporciona estar tratando nesse momento dessas cidades inteligentes. Então, muito bacana a ideia do lixo, muito bacana a ideia dos faróis, muito bacana a ideia das câmeras de segurança, etc. Mas nós precisamos urgentemente de pautas que garantam minimamente transformar o Brasil num país compatível com o índice de desenvolvimento humano do século XXI. Então, enquanto isso não for possível, segundo eu penso, por mais bacana que sejam a galera futurista, por mais bacana que seja vender essas ideias, a gente precisa, nesse momento, fomentar o poder público, ou pressionar o poder público para resolver problemas do século XIX. E uma coisa que, sim, a gente sempre tem que elogiar qualquer tentativa de caminhar em rumo a, no caso, preservação do meio ambiente, iniciativas, no caso, de inteligência e gestão de recursos. Mas se deparar com uma situação, por exemplo, discutir Smart Cities, ou, no caso, questões ambientais envolvendo sacolas plásticas, em uma cidade, uma capital como o Rio de Janeiro, que somente 46% do esgoto é tratado, e lembrando que esses índices, quando chegam para a Baixada Fluminense, Duque de Caxias, é 6% da taxa do esgoto que é tratado. Então, assim, nós vivemos em condições medievais e estamos realmente tentando discutir, tentando acompanhar as tendências das cidades europeias. Então, acaba que
talvez por uma questão mercadológica e quase que de marketing político, veja bem, não estou sendo contra essas iniciativas, eu sou extremamente a favor, queria que nós pudéssemos estar aqui desfrutando desse tipo de coisa, mas a gente precisa se voltar muito para o básico primeiro, dominar tecnologias básicas, como, por exemplo, voltar a erradicar sarampo, que, sim, a nossa medievalidade trouxe, temos sarampo também. Então, assim, tentar trazer questões básicas de sobrevivência humana, né, para que a gente pudesse estar aí chegando nesse patamar. Então, assim, fica muito, muito distorcida. A legislação ela fica bonitinha para quem vê de fora e tudo mais, dá um aspecto bacana, mas será que o problema ambiental hoje de uma cidade como Rio de Janeiro é maior? É a sacola plástica ou seria o esgoto jogado na Baía de Guanabara? Então, assim, tem um sofá boiando lá, tem uma TV, tem uma geladeira. Então, eu louvo a iniciativa, mas ela precisa estar mais adaptada à nossa realidade. Eu acho que é exatamente esse o ponto, Jorge. Nós louvamos todas essas iniciativas, mas eu acho que é inoportuno no momento nós tratarmos de temas tão que em tese seriam para melhorar a qualidade de vida, ou, enfim, literalmente transformar as cidades como organismos que gerassem mais comodidades materiais, porque no final do dia é isso que nós queremos com cidades inteligentes, é isso que nós falamos quando pensamos em cidades inteligentes. Mas nesse momento, o que a gente precisa resolver é o básico. Então nós temos situações degradantes em lixões ao céu aberto dentro da cidade. E nós estamos tratando de situações de instalar câmeras ou de lixeiras inteligentes ou de lixeiras que se comunicam com um caminhão de lixo, enfim. Novamente, eu posso pegar até outro exemplo para não ficar numa pauta mais socialista. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, a linha 2 do metrô é na linha 1. Que raio de cidade inteligente é essa, onde a linha 2 é na mesma linha da linha 1? Em que nós temos, na verdade, uma única linha. Com 20, 30 anos depois, nós tivemos a linha que estendeu até a Barra da Tijuca. Na Inglaterra, desde o século XIX, há metrô, que interliga a cidade a cada canto. Então, assim, quer começar com cidades inteligentes, quer começar a tratar dessas pautas, começa a resolver problemas de base. Enquanto não fizermos isso, vai ser impossível implementarmos cidades inteligentes. É a mesma coisa de eu tentar colocar um motor de uma Ferrari no meu Fusca. Vai simplesmente acabar com o meu chassi, acabar com todos os aspectos, porque não vai ter condições de fazer isso. É bem por aí. Não é? É bem por aí. É bem por aí. Eu enfim, eu sou um grande crítico a isso. Eu escrevi artigo sobre isso, sobre a questão da SEDAI e o judiciário. Por acaso, o título foi escolhido a dedo. É um reservado a céu aberto. Né? Reservado, entenda-se, um banheiro. É um banheiro a céu aberto. A foto do artigo é um mar de esgoto em frente ao Pão de Açúcar. A Olimpíada tinha a promessa de despoluir a Baía de Guanabara, isso não existiu. Fecharam, na verdade, alguns atletas sofreram com lixo na Baía de Guanabara. No evento teste, alguns atletas ficaram doentes em função do lixo que tinha na Baía de Guanabara. Após a Olimpíada, fizeram fotos dos esgotos sendo abertos e sendo jorrados de novo na Baía de Guanabara. A questão do lixo é ridícula, porque assim, se a gente pensar na questão da sacola de plástico, ok, bacana. Agora, algum de vocês já viu um caminhão de lixo pegar a sacola e separar? Vocês já viram? Não. Ele junta tudo na mesma coisa, então não adianta fazer coleta seletiva. Não tem sentido. Que é coisa mais idiota. Aí fico eu aqui selecionando, olha, faz papel no papel,
vou além. Nos lugares públicos você vê aquela sinalização, papel, plástico e metal. Quando você vai ver, é uma sacola só. Cara, isso é muito inteligente, cara. Isso é muito inteligente, que você engana todo mundo e passa despercebido. Que coisa mais inteligente. Isso é uma Smart City, cara. A moda brasileira, entendeu? É chamar o povo de idiota, cara. É colocar um empresário numa situação complicada. Quantas pessoas ficaram com estoque de canudo, estoque de sacola, que como o Rafael falou, o Jorge também, não é uma coisa pensada, é de um dia para o outro. E, cara, vamos lá. Quer falar de coisa inteligente? Faz saneamento básico. Tem estudo na ONU falando que saneamento básico impacta diretamente no desenvolvimento econômico da região. Que inteligência é essa? Só um dado, Allen. Eu falei nos bastidores aqui da gravação. A cada R$1 gasto com saneamento, o governo economiza R$4 com saúde pública. Não, cara, é ridículo. Eu escrevi, eu vou tentar abrir aqui o artigo. Cara, os dados são absurdos. E o Poder Judiciário, vamos lá, o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro mudou o posicionamento dele. Existia uma súmula do tribunal, é bom até falar sobre isso. Existia uma súmula do tribunal onde falava que tarifa de esgoto era ilegal, gerava dano moral, essas coisas todas. Houve um lobby muito forte na STJ, houve a mudança de posicionamento, onde, sem ser por repercussão geral, esse posicionamento, conseguiram anular a súmula do tribunal, consequentemente a tarifa de esgoto passou a ser legal. Teve um desembargador da 23ª Câmara, na época a Câmara de Consumidor, que mudou o entendimento, justificando porque não era uma repercussão geral, e aí o tribunal voltou a condenar a questão do dano moral. Eles ainda discutem que quando você pratica parte do saneamento, parte da coleta, você está tratando a água. Quer dizer, quando você desloca o cocô da sua casa para a Baía de Guanabara, a empresa está fazendo o tratamento, pelo menos metade. Consequentemente, não tem problema. E isso é muito inteligente, cara. Isso é muito Smart City. Isso é muito disruptivo. Pô, cara, isso me revolta, cara. Isso me revolta. Por acaso não ia ser objeto de pauta. Vocês trouxeram isso. Eu acabei de lembrar sobre o meu artigo e agora me revolta isso, porque é ridículo. E se a gente pensar nessa questão da coleta, da sacola, do canudo, enfim, canudo, essa questão do lixo coletivo ali, onde você vai, é a mesma sacola para plástico, metal e papel, sendo que a parte de fora é separada. É ridículo. Não, lembrando que o posicionamento majoritário dos tribunais, do Tribunal aqui do Rio de Janeiro, é de que, isso que o Allen falou, tem um cano saindo, jogando no rio do lado da casa, é tratamento de esgoto. Pode cobrar, Sedai, manda ver 50%. Aí, 50%. Cobra, larga o aço que está valendo. E aí você tem uma cidade com taxa de saneamento de 46%, mas cobra, né? O cidadão, o consumidor final, ele paga pelo serviço pela concessionária monopolista, né? E não tem, no caso, o serviço prestado. Mas isso é muito smart. Já é smart demais. O que importa é que a lixeira seja inteligente. Lógico. Lógico que você fala, lixeira, abre. Aí ela... Cara... Não tem nenhum problema que os governantes, a população, a cidade seja burra, um caos. O que importa é que a lixeira seja inteligente. O mais bacana é que nós temos um judiciário compactuando com esse tipo de atitude, né? Isso aqui é bacana, né? Se bobear, vai ter discussão lá no TJ sobre Smart Cities, não duvido. Já deve ter tido ó, nesses eventos que tem na Emerge, dos desembargadores, com certeza já teve. Eu cansei de ver na minha timeline no LinkedIn eventos sobre cidades inteligentes, sobre tecnologia. Na boa, falta capacidade. Eu não sei se é efeito manada ou se é falta de inteligência emocional, de você parar e falar assim: não, que onda é essa? Deixa eu olhar para minha cidade. Ou talvez
quem esteja participando desses eventos esteja tratando de um contexto social Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Acho que não é, mas não é assim também, cara. Não é assim também. Não, eu estou tentando conjecturar, porque quem conhece minimamente, ou quem anda pelo Rio de Janeiro, fora a Zona Sul, consegue enxergar um pouco os problemas do Rio de Janeiro. Quem anda pelo país consegue enxergar o problema do país. Então, assim, falta tanto. Aí você pega um outro exemplo de transporte público na cidade do Rio de Janeiro. Você tem o metrô fazendo a mesma linha do ônibus no centro da cidade. Então, no geral, você tem o mesmo transporte público fazendo o mesmo itinerário, o que não deveria ser assim, cara. Não, essa questão, a questão do transporte também é ridícula também. Se tu olhar a quantidade de ônibus no centro da cidade, você cai para trás, filho. Tu vai para qualquer país do mundo. Eu preciso encerrar o bloco, mas eu vou contar a última para ficar bacana, assim, para fechar bonito. Niterói, conhecida como a Cidade Sorriso, fez uma obra na região oceânica, onde ia ser instalado o BRT. Preste atenção. Uma obra, sei lá, 4 anos, algo desse tipo. A obra foi feita. Quando foi colocar o ônibus, não cabia. Meu Deus do céu. O ônibus não cabia. O ônibus teve que quebrar, comprar um ônibus mais fino, e até agora, até onde eu sei, não está funcionando perfeitamente. Smart City. Smart City, Cidade Sorriso. Não é para amadores, não. Não, nem um pouco. Senhores, bem, vamos aqui para o próximo bloco. Muito bom. Voltamos já de forma smart, tá? Até já.